Guia de Estudos Bíblicos, Ouvindo a Voz de Deus, é um estudo ilustrado, é uma série de estudos e nessa série de estudos a gente vai começar estudando sobre a Bíblia Sagrada. É o primeiro estudo. Através da Bíblia, blasfêmios se tornam reverentes, ébrios tornam-se sóbrios, criminosos tornam-se confiáveis, ladrões tornam-se honestos e adúlteros tornam-se homens puros. Que torna a Bíblia um livro tão especial? De onde vem o seu poder? Que valor tem ela para o homem atual? Bíblia vem do grego biblion, que significa livros. É sinônimo de escrituras sagradas, palavra de Deus. Informações sobre a Bíblia. A Bíblia contém 66 livros, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. 40 foram os autores que escreveram a Bíblia, num período de 1.600 anos. As línguas originais da Bíblia é hebraico, aramaico e grego. Ela contém 1.189 capítulos e 31.102 versículos. É o livro mais vendido do mundo e já foi traduzida para mais de 2.403 línguas diferentes. Toda a escritura é inspirada por Deus, segundo Timóteo, capítulo 3, verso 16. Vamos começar com nossa primeira pergunta. Como Jesus considerava a Bíblia? João 17:17 diz o seguinte: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Como Jesus considerava a Bíblia? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então Jesus considerava a Bíblia como a palavra verdadeira. Qual é a situação de muitos estudantes da Bíblia e o que eles necessitam para entendê-las? Atos capítulo 8, verso 26 e 31 diz assim: e ele disse: como poderei entender se alguém não me ensina? E rogou a Filipe que subisse e assentasse com ele. Qual é a situação de muitos que estudam a Bíblia e não conseguem entendê-la? Estudam e não entendem, mas para entendê-las ou entendê-la, alguém precisa ensinar. Pergunta de número 3. Qual é a maneira correta de estudar a Bíblia? Vamos marcar verdadeiro ou falso. Isaías capítulo 28:10 diz assim: porque é mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Qual é a maneira correta de se estudar a Bíblia? Comparar os textos que tratam o mesmo assunto? Verdadeiro. Buscar outras passagens que explicam o assunto? Verdadeiro. Estudar sem pedir orientação do Espírito Santo? Falso. Um pouco aqui, um pouco ali sobre o mesmo assunto? Verdadeiro. Então, a maneira correta de se estudar a Bíblia é dessa forma, comparando os textos, estudar um pouquinho aqui e um pouquinho ali e buscar sempre a presença do Espírito Santo para entender a Bíblia. Pergunta de número 4. Que benefício recebe o estudante das Escrituras? Examinar as Escrituras, porque julgares ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. João 5:39. Que benefício recebe o estudante das Escrituras? Através da Bíblia, encontramos a vida eterna. Ela testifica de Jesus. Esse é um dos maiores benefícios para aqueles que estudam as Escrituras. Jesus é o personagem central da Bíblia. Cada página da Bíblia revela seu amor e seu desejo de nos salvar. Lendo-a, encontramos o caminho da salvação. Pergunta de número 5. Que outro benefício prático advém de examinar a Bíblia? João capítulo 16, verso 13 e 8:32. Vamos começar? Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. João 16:13. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João, capítulo 8, versículo 32. Que outros benefícios práticos advêm de examinar a Bíblia? O Espírito Santo guia em toda a verdade, e é a verdade que nos liberta. Pergunta de número 6. Quem dirigiu os profetas ao escreverem a Bíblia? 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, diz assim: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, quem dirigiu os profetas ao escreverem a Bíblia? Homens santos falaram da parte de Deus, guiados pelo Espírito Santo. 7ª pergunta. Quanto do texto bíblico
é inspirado por Deus. Nós vamos marcar verdadeiro ou falso. Em 2 Timóteo capítulo 3,16 diz assim: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Quanto do texto bíblico é inspirado por Deus? Somente o Antigo Testamento? Falso. Somente o Novo Testamento? Falso. Toda a Bíblia é inspirada por Deus? Verdadeiro. Segundo o texto, a Bíblia é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Pela leitura da Bíblia, nosso caráter é transformado. Que outra parte da Bíblia não foi escrita por autores humanos? Êxodo 31:18 diz assim: e deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Que parte da Bíblia não foi escrita por autores humanos? A lei de Deus, os 10 mandamentos. Pergunta de número 9. Está alguém autorizado a alterar a Bíblia? Malaquias 3,16 diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Apocalipse 22:18 diz assim: eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. Apocalipse 22:19. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Está alguém autorizado a alterar a Bíblia? Não. Segundo Malaquias e Apocalipse, ninguém está autorizado a alterar a Bíblia. Pergunta de número 10. Como são chamados os praticantes dos ensinos bíblicos? João capítulo 3, verso 17 diz assim: agora sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. E Tiago 1,22 diz assim: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Como são chamados os praticantes dos ensinos bíblicos? Bem-aventurados, se praticates os ensinos da Bíblia. Então seremos chamados bem-aventurados, né? Toda vez que praticamos os ensinos da palavra de Deus. Recapitulação. Para Jesus, a palavra de Deus é a fonte da verdade. Muitos estudam e não compreendem. A forma correta de estudar a Bíblia é um pouco aqui e um pouco ali sobre o mesmo assunto. Toda a Bíblia é inspirada por Deus. Não podemos tirar nem acrescentar nada às Escrituras. Compromisso de fé. Aceito toda a Bíblia como regra de fé para a minha vida. Quero dedicar tempo cada dia para estudar a Bíblia. Farei tudo o possível para colocar em prática os seus ensinos em minha vida. Tudo o que existe na natureza expressa ordem, beleza, exatidão, adaptação e pressupõe um planejamento inteligente. Poderia tudo isso ter surgido por mero acaso? É o que veremos no nosso próximo estudo. Muito obrigado a vocês que estão acompanhando aí o início dessa série de estudos. Queremos orar por você nesse momento, que eu não sei qual o tipo de problema que você está sentindo, mas acredito que existe alguém que pode interceder a seu favor. Acredito que a palavra de Deus ela é uma fonte de liberdade, de cura e de verdade. Feche seus olhos comigo e vamos orar, pedir a bênção de Deus na sua vida, na nossa vida. Senhor nosso Deus, obrigado por mais um estudo da tua palavra e te rogo, Senhor, que tome a vida desta pessoa que acompanhou esse estudo, que acompanhou esse curso a respeito da Bíblia. Peço-te que cuide dela, que a oriente. Peço-te, Senhor, que abra a mente dela para que cada vez mais ela compreenda de uma forma clara e objetiva a tua palavra na vida dela. Seja com os seus familiares, não sei qual tipo de problema que essas pessoas que estão ouvindo a tua mensagem estão passando, Senhor. Mas eu conheço o Deus verdadeiro que pode interceder em prol de cada situação de cada um deles. Obrigado por tudo, te agradecendo, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém.